Depois do que ouvimos aqui de Kailash, seria o caso de ninguém falar mais nada, irmos todos para casa, esperançosos de que temos efetivamente condições de transformar a realidade em que vivemos hoje. De fato, foram palavras que nos trazem razão para a esperança, a despeito do diagnóstico terrível do que nós constatamos no Brasil e no mundo inteiro. O trabalho infantil, o trabalho escravo, o trabalho degradante. As palavras de Kailash são no sentido de que nós podemos mudar tudo isso. E nós sabemos que podemos. Nesta sala, nós temos militantes dos direitos humanos. Nesta sala, nós temos pessoas que têm compromisso com a garantia dos direitos humanos em nosso país. E pessoas que, há décadas, lutam pela melhoria das condições de vida do nosso povo. Há quantas décadas, por exemplo, o senador Cristóvão vem falando da necessidade da educação integral para formar cidadãos de verdade? Há quantas décadas nós estamos lutando contra o trabalho escravo? O senador Paulo Paim, que é um guerreiro a favor dos trabalhadores desse país, dos aposentados, das pessoas mais necessitadas. Na minha visão, esses políticos e estas pessoas que estão aqui são como Kailashes brasileiros, que têm uma vida dedicada à causa dos direitos humanos. E isso tudo nos gera muita esperança de que nós vamos transformar essa realidade. Em todos os lugares em que acompanhei Kailash, ele disse que nos últimos 20 anos testemunhou avanços importantíssimos no Brasil. Tanto quanto ao trabalho escravo, com o resgate de mais de 50 mil trabalhadores, quanto ao trabalho infantil, sempre menciona a Bolsa Escola, Bolsa Família como programas essenciais e que precisam ser copiados, menciona a iniciativa pioneira do hoje senador Cristóvão Buarque nessas áreas e mostra que nós evoluímos substancialmente. Nós precisamos reconhecer isso também. Nós precisamos reconhecer que o nosso trabalho gerou resultados expressivos. Mas nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder de vista que hoje há tentativas poderosas no sentido do retrocesso. Hoje nós temos ameaças concretas. Por exemplo, o intuito de reduzir a idade para o trabalho no Brasil, que está tramitando nesta casa em forma de proposta de emenda constitucional. O intuito de reduzir a maioridade penal, que também já foi aprovado na Câmara dos Deputados. As ideias de ampliação dos casos de terceirização, do negociado sobre o legislado, todas as medidas que vêm sendo tomadas no sentido contrário à evolução que nós tínhamos vindo experimentando até agora. Medidas reacionárias de um Congresso que nunca esteve, pelo menos na minha visão, tão conservador, ao menos desde o tempo que eu acompanho os trabalhos legislativos. Então, todos nós que temos esse compromisso com os direitos humanos, que temos compromisso com a dignidade da pessoa, temos que estar atentos para barrar essas tentativas. E uma delas está na pauta de amanhã, como já foi mencionado aqui. Pretende-se alterar a definição de trabalho escravo no Brasil, que já foi alcançada com muita luta por todos nós que aqui estamos, seja na mudança do artigo 149 do Código Penal, seja na aprovação da Emenda Constitucional 81. E agora pretende-se retirar da definição de trabalho escravo o trabalho exaustivo e o trabalho degradante. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque é isso que a ala conservadora está querendo promover. A retirada, especialmente, do trabalho degradante, porque, a rigor, o trabalho por longa jornada já é em si degradante, ele estaria aí incluído. Mas a retirada do trabalho degradante como elemento definidor do trabalho escravo, nós não podemos admitir. E é isso que se pretende fazer aqui. E é estranho e é até incrível que no trabalho do relator desse projeto de lei nós encontremos a seguinte frase: as emendas números tais e tais, especialmente a emenda 10, que vem sendo defendida com muito fervor por todos nós,
não merecem acolhida porque esse tema já foi exaustivamente debatido pela sociedade e já se encontra maduro para aprovação nos termos propostos. Isso não é verdade. Esse tema não se encontra maduro para aprovação. Este tema não foi debatido pela sociedade brasileira, de modo que a iniciativa proposta pelos senadores Paulo Cristóvão são essenciais. E a proposta do senador Paulo Paim de realização de audiências públicas no Brasil inteiro tem que ser levada a efeito também, porque só assim nós poderemos barrar essa iniciativa de alteração. Nós experimentamos um processo de progresso, de evolução, de melhoria no sentido da eliminação do trabalho escravo e degradante no Brasil. Não podemos permitir um retrocesso. Eu diria mais, esse projeto de lei é em si inconstitucional, porque a nossa Constituição, no artigo 7º caput, garante o princípio da não regressividade. E a aprovação desse projeto, retirando da definição de trabalho escravo o trabalho degradante, ela é, obviamente, um retrocesso. E, por ser um retrocesso, ela é, em si, inconstitucional. Mas isso seria uma discussão de muitos anos mais adiante. Precisamos barrar aqui no Congresso a aprovação desse projeto de lei. E eu tenho certeza que, com o apoio de todos nós e o reforço luxuoso e iluminado do nosso convidado especial, Kailash, com toda a sua história de vida, com todo o seu prestígio, angariado exatamente pela história que ele construiu ao lado de sua esposa Sumeda, que nos honra com sua presença aqui. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir barrar e vamos continuar progredindo no sentido da eliminação do trabalho degradante, do trabalho escravo, do trabalho infantil e da melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo em geral. Muito obrigado. Muito bem.